Olá, associado da CAB, eu sou o Sargento Bernardes, diretor de assistência social, e hoje estamos aqui dando o primeiro passo para o nosso CAB Saúde Mental. Estamos convidando todos para fazer parte dessa caminhada que a gente começou pequeno, humilde, e hoje a gente consegue dar um passo um pouco mais largo. Estou aqui com a Fran, que é a nossa entrevistadora e vai estar nos acompanhando, né? E com a doutora Edilene, especialista na psicologia e que já está com a gente há um bom tempo. Doutora Edilene, primeiro quero agradecer o trabalho que a senhora faz pela CAB, pelos nossos associados, né? E dizer que para nós é uma satisfação tê-la com a gente. Hoje aqui nós vamos falar de um tema, né, que muitos não conhecem tão profundo, mas que a gente vai poder falar de uma forma clara, objetiva e desmistificar algumas coisas que é colocada de forma diferente, né? Não é isso, Fran? Qual seria a nossa primeira pergunta para a nossa entrevistada? Então, vamos lá. Meio que virou uma moda, né, doutora? Assim, as pessoas, qualquer mudança assim, de humor, as pessoas hoje em dia começam a ficar falando que as pessoas são aquilo sem diagnóstico. Então, assim, a pessoa muda um pouco de humor e fala, ela é bipolar. Ou então mesmo a própria pessoa fala, eu sou assim porque eu sou bipolar. Sem diagnóstico. Mas, assim, bipolaridade é um assunto sério, né? E eu gostaria, então, que a senhora explicasse o que é a bipolaridade de fato. A bipolaridade, o transtorno bipolar, é uma condição, né? E não é assim, todas as pessoas que estão com oscilação é bipolar, né? Geralmente, uma crise bipolar, ela dura até dias, horas e dias, essa oscilação do humor, né? Tem pessoas que ficam durante o dia todo naquela euforia, daqui a pouco, no outro dia, ela tá muito triste, está chateada e fica lá no canto dela. E por muito tempo, não é assim, igual, hoje eu estou bem, estou feliz, amanhã eu estou triste, não daqui a pouco eu estou chateada. Não, é algo que exige muito e isso gasta muita energia, a pessoa gasta muita energia nesse sofrimento, tanto quando ele oscila na euforia, quanto na depressão, todas as formas que ele experimenta isso é de sofrimento. É uma oscilação de humor, então, muito intensa, Sim, é isso? Sim. Então, de repente, assim, a pessoa, ela tá eufórica, ela tá muito feliz, sem motivo, né? E aí, depois, no outro dia, ela tá totalmente debilitada, desmotivada, depressiva. Sim. É isso, mas, assim, intensidades, sim, né? E assim, essa euforia pode durar muitos dias. Então, assim, a pessoa chega a ser até hospitalizada para ser medicada e melhorar, porque muitas vezes ela não sai daquela fase da euforia. E aí ela precisa ser medicada e geralmente é internada por conta disso. Porque, doutora, oscilação de humor é uma coisa normal, né? Sim, principalmente nós mulheres, sim, né? Sim, principalmente tem questões hormonais, e todo mundo, uma hora você tá super bem ali, daqui a pouco você passa uma raivazinha ali por alguma coisa e você se fecha e fica com raiva. Então é algo normal, todo mundo sente. Mas aí, para falar que eu sou bipolar, não. A bipolar é algo bem mais sério e precisa de um tratamento exclusivo para isso. Você vê, né, Fran? Quanto é interessante uma explicação bem clara e objetiva, né? A bipolaridade, a gente pode dizer que a pessoa ficou pela parte da manhã triste, pela parte da tarde alegre e à noite ela está indiferente ou não existe isso? A bipolaridade, ela pode oscilar alegre, triste, o sol triste e, como a senhora disse, que ela pode perdurar um período, né? Até semanas, né? Uhum. E como é que a pessoa que está sofrendo, como é que ela consegue identificar? E outra pergunta, né, já aproveitando, a pessoa que está do lado, ela consegue identificar ou ela simplesmente fala, essa pessoa não duas caras, né, como a pessoa diz, uma hora está me tratando de uma forma, passou
ali um período, ela já me trata de outra forma. Como é que a pessoa consegue lidar? Como é que a pessoa consegue identificar? Seriam essas perguntas que eu deixo para a senhora. Assim, é como eu disse, né? A pessoa que oscila num dia e está de um jeito de manhã, outra tarde, talvez seríamos nós, né? Que a gente passa por isso. No transtorno bipolar é algo mais grave, é tipo assim, a pessoa passa dias ali, e aí daqui a pouco, de um dia para o outro, ela acorda bem e ela vai para aquela coisa, começa a dar aquela euforia e tem pessoas que começam a comprar e pega, fica até tarde da noite ali fazendo compras na internet, comprando em grande quantidade e aí quando chega no outro dia ela fala o que eu fiz, aí entra naquela depressão, mas é depressão mesmo, não é ficar triste. Não, ela entra naquela depressão de ficar isolada, não querer falar com ninguém e tudo. Então, é algo bem mais complexo, não oscilar no mesmo dia, várias vezes, essa questão do humor. E as pessoas, elas nascem com esse transtorno ou elas adquirem? Então, a bipolaridade, ela tem a parte genética, né, que pode ser passado para dos parentes de primeiro grau, que seria os pais, né? Então, eles, por exemplo, seu pai é bipolar. E aí você já pode Uma predisposição. você pode nascer e ter numa certa idade, né? E aí, se você não tem ninguém, também tem a questão de eventos traumáticos e tudo para as pessoas que já têm predisposição para a bipolaridade. Então, ela tem uma predisposição, aí passa por um trauma muito grande, aí ela pode ter uma crise. Entendi. As pessoas, doutora, que são acometidas da bipolaridade, existe uma idade, ou seja, é mais crianças, mais jovens, mais adultos, e também tem uma idade onde ela possa estar se manifestando? Geralmente se manifesta na adolescência, né? Ali pelos 15, 14 anos, ela pode aparecer, pode se manifestar. Mas isso não impede que uma pessoa já de mais de 40 e tudo tenha uma crise nessa idade. Então, assim, os relatos a gente não vê muita questão de bipolaridade em crianças, né? Mas, assim, na adolescência é até confundido com aquele estado da adolescência, né? Que é questionador, que uma hora tem aquela labilidade de humor, né? Uma hora está super de boa, outra hora ele está irritado e tudo. Então, é muito confundido e, às vezes, a pessoa não procura tratamento porque acha que começou nos 15, mas ele porque ele é adolescente, isso aí é da adolescência mesmo. Então, muitas vezes as pessoas não procuram por conta disso. Perfeito. E existe só um tipo de bipolaridade ou existem outros? Tem uma bipolaridade que a pessoa fica só naquela coisa da mania e fica assim, fica o tempo todinho eufórico. Sim. Geralmente, essa euforia pode levar a pessoa a consumo de bebida, de álcool, porque ele fica demais. Geralmente tipo, vou curtir a vida, é isso que eu e quero. ele está super
super lá em cima, só quer se divertir e tudo. Quer beber, ir pra farra, não sei o quê. Aquela pessoa assim, não quer compromisso, não quer rotina, não quer trabalho, é disso? Mas é algo muito intenso. Ele sente a necessidade de estar. Tudo é muito. Porque aquilo que ele está sentindo é muito forte de estar. Vivendo, né? Tipo assim. Então, assim, geralmente essa euforia nos homens leva eles a usar drogas, abusar do álcool e tudo. Fazer Porque, pega, racha, aposta, arruma briga sim, ali. sim. Então, assim, nos homens é mais perigoso, né, para ir para esse lado. Já nas mulheres, já tem aquela coisa de ficar mais depressiva, é onde ela se fecha mais e tudo. Então, são os dois tipos. Tem um que só tem essa parte da euforia, e essa euforia não chega a ir para a parte que ela fica Depressiva. depressiva, só fica na euforia. E tem a outra que só fica na depressão, fica só na parte mais baixa. Mas me diz uma coisa, doutora. Existe diferença, então, da bipolaridade como ela se manifesta entre os gêneros? É diferente um homem bipolar de uma mulher bipolar ou não? Porque, agora sim, esse exemplo que a senhora deu é os homens muito eufóricos, as mulheres depressivas. É isso mesmo ou pode variar? Não, ele varia, Ele só varia. que assim, quando você fala dessa parte de euforia, geralmente os homens tendem mais a procurar a droga, o abuso do álcool e tudo. Entendi. E já as mulheres acho que são mais comedidas, mesmo tendo. Mas geralmente assim, os homens têm mais essa predisposição de exagerar tanto, não ter o limite, né? Eles não têm o limite nessa euforia e buscar. Adrenalina. O homem ele seria mais incisivo, né, mais agressivo, ele teria um pouco mais de audácia para estar desenvolvendo as atividades. Seria mais ou menos isso, né? Só que, assim, é aquela coisa de eu tenho que alimentar a minha euforia. Então, não é algo assim que eu tenho que estar lá em cima, com aquele, como se fosse uma pessoa que vai ali para a balada e toma aquele coisa e fica doidão, né? Fica ali naquela euforia, porque quando a pessoa usa a substância, ela tem aquela euforia, né? E o bipolar tem essa euforia sem a substância. Aí quando ele usa a substância, pensa no que vai dar. Potencializa um pouco mais, né? Muito mais. E para nós falarmos agora sobre, aprofundar um pouquinho mais sobre bipolaridade, existe uns sintomas que poderia ser identificado? Existem os sintomas que falam assim, esse é bipolar. Não, isso aqui só está cansado, ou esse aqui só está exausto, esse aqui não tem bipolaridade. Esse simplesmente é uma pessoa que está passando por uma fase, né, momentânea, né? Existe um sintoma que a gente poderia identificar? A oscilação de humor é o sintoma principal, né? Que ele tem os dois humores, uma hora deprimido, outra hora eufórico. Então, assim, quando ele está eufórico, é aquela coisa, ele faz compras exageradas, tudo é exagerado, tudo, faz tudo exagerado. Quando ele está depressivo, ele fica ali, não quer conversar com ninguém, se isola de todo mundo, fica triste, fica o isolamento, ele fica ali isolado e não quer sair daquela situação ali. E já na parte da euforia, ele quer fazer tudo, né? Aí faz coisas que não fazia antes. Então, assim, um sinal.
De repente é uma pessoa que ela não conversa muito, é caladinha, quietinha, e essa pessoa começa a conversar demais. Aí você fala assim, ué, como assim? Uma pessoa que não é de gastar e tudo, de repente ela começa a comprar compulsivamente. Pega as coisas de casa e começa a dar. Não, eu vou dar isso aqui para minha vizinha, porque ela está precisando mais do que eu e tudo. Então, são coisas assim que não é o normal. Aí você vai prestar atenção, você fala assim, opa, tem alguma coisa errada ali. Porque a pessoa sai totalmente do normal dela, nessa euforia. Viu? Como é bom a gente conversar, ter um diálogo, né? Aberto, um diálogo bem suave, para falar de um Informação, tema né? tão complexo, né? É. Que às vezes a pessoa está do seu lado e você não consegue identificar. E a CAB Saúde Mental está aqui para isso, para poder desmistificar, para trazer informação clara, objetiva e que possa ajudar os seus sócios a lidar, a identificar e a trazer, né, seja ele, seja um parente, né, para CAB poder dar o melhor cuidado, né? Por isso que nós temos aqui na CAB os melhores profissionais que pode estar atendendo os associados com uma excelência nunca vista na nossa categoria. É isso. Mas e aí tem mais ainda, porque a clínica CAB Saúde Mental também está aberta para o público em geral, né? Isso, a Clínica CAB Saúde Mental, ela saiu de uma condição de sócio, né, de atender só os sócios, e hoje ela passa a atender o público em geral, seja sócio, seja parceiro, seja qualquer policial vinculado à segurança pública, policial penal, bombeiro, pessoal do Detran. Então, assim, foi vinculado à segurança pública do DF, nós inovamos, nós trazemos também esse atendimento, porque a gente entende que cuidando da nossa categoria e das que também são as nossas co-irmãs, a gente consegue dar um melhor atendimento para a sociedade, um melhor atendimento para o policial e evitando algumas tragédias, né, que a gente só escuta e só vê nos noticiários policiais de forma negativa. E a gente não quer isso. Aqui a gente quer cuidar, quer trazer, né, a melhor saúde para todos os policiais. Sim, muito bom. Muito bom, muito bom, doutora. Muito obrigada pela sua Eu participação. Eu acredito que os nossos associados, assim como eu estava super louca para saber dessas informações. Eu acredito que ficou bem claro para eles assim a diferença da bipolaridade e uma mudança de humor, que é tão normal, né? Você sai de casa super feliz, aí você pega um trânsito daquele, não tem como chegar no trabalho bem, né? Todo mundo tem oscilação de humor, Isso. né? É normal do ser humano. Uma hora sai, igual você falou, sai de casa, toma aquele banho, tá super feliz. Aí pega um engarrafamento, as pessoas, aí você olha o carro da frente. Não anda. Não anda, aí todo mundo que está aqui pro lado vai entrando na sua frente. Aí você chega, seu chefe de cara feia, porque você tá atrasada. Aí você não se tem atrasa. como, né? Pois é, então é algo assim, que você vai ter essa oscilação de humor, porque é natural do ser humano, né? Sim. Você não está ali como se tivesse anestesiado para os sentimentos, né? Você sente, tem essa... Uma hora você está bem, outra hora você não está, mas isso não chega nem perto do transtorno, né? E outra coisa importante de falar é a rede de apoio para as pessoas que têm o transtorno, né? Então, assim, ter a família saber, aprender sobre o transtorno, porque eu sempre falo, se tem alguma condição, a melhor coisa é você aprender sobre a condição e se conhecer, porque aí você identifica gatilhos e tudo, como coisas que podem desencadear uma crise e, diante disso, já começar a se cuidar, né? Procurar o tratamento e ir atrás. E a família também é muito importante, até mesmo para evitar que essa pessoa tenha
problemas. Uma crise, né? É. Então a gente também pode falar que essa oscilação de humor, ela é incondicional, né? Ela é intensa e ela é incondicional. Então, assim, não precisa acontecer um fato, por exemplo, esse exemplo que eu dei, né? Você tá super tranquila, tomou seu café da manhã, o seu banho, saiu. Aí você tá super feliz. Sim. Aí há uma condição de algo que acontece no trânsito, que te chateia e tal. Então, quando há alguma condição externa, aí é normal a gente ter uma oscilação, porque eu acho que é muito, muito bonito o que a senhora falou. Não estamos anestesiados às emoções, somos humanos, sentimos, né? Sim. Mas então quer dizer que o bipolar, ele é incondicional, né? Não precisa acontecer uma coisa sensacional para eu ficar muito feliz e nem uma coisa trágica para eu ficar melancólica. Sim. É isso, né, Isso. doutora? É isso mesmo. Maravilha. E o que a gente pega da fala da doutora é justamente isso. Poder transmitir para o seio familiar, para aqueles que estão em volta, poder identificar e acolher. Aqui na CAB a gente sempre fala em acolher. Né? E esse acolhimento não é aquele acolhimento para a pessoa estar julgando ou pré-julgando. É entender para poder dar o melhor cuidado, o melhor tratamento, a melhor indicação para ele poder sair daquela crise e evitar o gatilho. O gatilho, que a gente chama popularmente, pode ser a gota d'água, né? Que traz consequências muito sérias. Então o gatilho ele pode vir em várias formas. Seria ela financeira, emocional, né, por um chateamento no trânsito, né? Então, assim, esse gatilho é o que a gente sempre trabalha aqui para que nunca aconteça. E quando a gente evita o gatilho, a gente está sempre salvando vidas. E esse espaço aqui para falar de saúde mental vai ser maravilhoso, porque saúde mental tem que ser falada e a gente tem que quebrar essa resistência que as pessoas têm de procurar ajuda, né? Então, esse espaço é muito importante, acho que para a vida dos policiais e dos seus familiares, para buscarem mesmo ir atrás, porque às vezes as pessoas estão ali com condições de saúde mental ali em casa, tendo problema e não busca. Não busca ajuda, né? Por falta de conhecimento mesmo. Eu acho que quando tem assim um canal para a gente estar falando de saúde mental, a pessoa de repente está ali ouvindo, assistindo e fala, espera aí, eu já passei por isso, deixa eu procurar. Então é muito importante esse espaço. Eu agradeço muito vocês. Muito obrigada. Bom, né? Né? A gente poder contribuir um pouco mais, né, para essa categoria que doa tanto para a sociedade, né? Com certeza. Isso é muito bom. Muito bom. Muito obrigada. Com continuidade ao nosso CAB Saúde Mental, eu estou aqui com a doutora Fernanda, a qual eu agradeço muito a parceria, a caminhada, uma profissional excepcional, oriunda da nossa categoria, que sabe muito bem quais são as nossas deficiências, quais são as nossas dores, e está comigo aqui desde o início. Por isso eu agradeço muito. Uma profissional que tem 26 anos agora, né? Tinha 25, viramos o ano agora 26 anos, né? E que sabe muito bem como lidar, como dar o melhor tratamento, como acolher uma pessoa. Profissional que também trabalha em outras, né, instituições renomadas de Brasília, e por isso nós trazemos e apresentamos para os associados, né, o que há de melhor, o que pode ser, né, conduzido de uma forma excepcional. Por isso eu deixo aqui novamente o meu agradecimento em nome da presidente, a Coronel Maria Costa, que também vai estar sempre com a gente nessa caminhada. Agradeço o apoio também. E hoje aqui nós estamos falando sobre bipolaridade. Doutora Fernanda, o que a senhora pode estar falando para a gente? Qual a possibilidade de um tratamento? Como a pessoa pode lidar com isso da melhor forma, né? E aí, nada melhor que a nossa expert para falar um pouquinho sobre a bipolaridade, o tratamento, né? Obrigada pelas palavras, né? A gente tenta, né, trazer um pouco de conhecimento, mas
humildemente, não sabemos tudo, né? Mas a caminhada vai mostrando, né, pela experiência, né? A gente vai familiarizando cada vez mais com os transtornos, né? Então, o primeiro ponto, eu quero agradecer a Coronel Maria Costa pelo espaço, para vocês aqui também, e esse momento da saúde mental que nós não víamos isso não existia antes, né? Em quantos psicólogos e psiquiatras entrevistou na sua carreira? Pouquíssimos. Então, isso é algo, uma novidade. Então, é um espaço que acho que não tem volta mais. Nós, né, observamos em outros segmentos também. E eu vivi para ver isso, sabe, Bernardes? É muito bom você poder ter algo nesse sentido, uma voz aberta para dúvidas, para desmistificar essa presença do psiquiatra, do psicólogo na sociedade. Há 30 anos atrás não era assim. Então, espero que alguma coisa que a gente fale aqui traga a pessoa para perto, para, às vezes, ali num bate-papo, a gente consegue indicar, acolher e fazer diferente, né? Acho que a pretensão começa pequenininha e aí, quem sabe, a gente pode trazer mais saúde para essa família também, né? Então, falando da bipolaridade, primeiro eu quero ressaltar que é algo muito difícil de diagnosticar, não é algo fácil, né? Acho que o profissional que vai diagnosticar isso aí tem que ter uma familiaridade com a saúde mental. Ele só consegue fazer isso ao longo de um tempo. Ele não vai conseguir ali, rapidamente, algumas semanas, dar esse diagnóstico, né? Então, ele precisa de uma boa anamnese, um bom acolhimento. Eu preciso falar com a família que rodeia, né? Se ele estiver internado, então, a gente precisa falar com os médicos, algo maior. Por quê? Se confunde com o que a gente estava falando agora há pouco com a Dilene, com a nossa colega, que é algo de oscilação de humor. Mas não é algo assim de um dia, de uma semana. A gente só consegue diagnosticar a bipolaridade através do episódio maníaco. Uma crise, então. Uma crise. Então, eu vou ter aquela pessoa que toda empresa quer ter, né? Vamos, temos ideias, eu quero fazer, eu vou, que vamos? Não dorme, projeta coisas, né? O sono é o primeiro a ser afetado, não dorme. E a pessoa que não dorme, ela vai tendo outros tipos de problemas, né? Então, o sono, a insônia é algo, primeiro, o que eu tenho que ver aqui que está acontecendo? Não dorme. E aí é uma pessoa muito produtiva, uma pessoa que vai apresentar compulsividade, impulsividade, ela vai ter esses comportamentos Rompantes. Isso. Então, foi o que foi falado. Ela pode comprar compulsivamente, ela pode beber compulsivamente, ela pode fazer sexo sem proteção, ela não mede, a impulsividade toma conta. Então, eu não consigo diagnosticar isso no episódio depressivo, né? Eu consigo na fase da mania. E aí é que está a dificuldade, porque eu tenho que esperar isso acontecer, né? Para poder ver, a familiar chega, olha, meu marido descompensou, aconteceu isso, quebrou, fica agressivo, né? Então, tudo isso a gente deve observar, a princípio. Perfeito, ótimo isso falar. A falta de sono de uma mente muito agitada, né? Sim, o pensamento acelerado, né? Muitos planos, muitos projetos, coisas até megalomaníacas, né? A compra de coisas grandes, sei lá, comprou uma casa, comprou um carro e vai. Isso não para. Vamos fazer, vamos viajar, vamos isso, vamos aquilo. Então, isso repetidamente, ali na sequência. Agora, uma coisa que eu acho que é importante a gente saber, por exemplo, assim, então, a bipolaridade é algo que pode afetar todos nós aqui, estamos propícios a ter bipolaridade? Não é bem assim, Não. Né? Tem o fator genético, né? Tem
a fase social também, a gente tem que ver a influência social sobre isso, mas existe algo interno também. Não é algo que, de repente, como a esquizofrenia. Certo? A esquizofrenia ela pode ser apontada por um abuso de substância. Você pode virar a chavinha e pronto. Uma das fases, uma das causas, né, é abuso de substância psicoativa. Então, no hospital, a gente fala muito SPAs. A gente abuso de SPAs. O que é isso? Qualquer tipo de substância química que afete seu cérebro. Pode ser remédio, pode ser cocaína, pode ser outras coisas. Álcool. Então, afeta, aí a virada da chavinha pode acontecer. Então, uma pessoa que é bipolar, o que ela deve evitar de fazer? Substâncias psicoativas, não, por favor, né? Mantenha-se longe. Não, que é estimulante, né? O energético, o café, né? Essa coisa toda. A gente está falando até de energético e café, Fernanda. Justamente. Eu achei que você estava falando, assim, de ilícitos, né? De coisas assim. Mas não, a gente está falando de café, açúcar também, então. Açúcar é estimulante. Justamente. Álcool com energético. Nossa, álcool com né? energético é ótimo. Né? Álcool com energético é incrível. A gente vê ali dentro de uma latinha de energético, tem uns não sei quantos cafés expressos, né? Então, primeiro a gente tem que ver um bom diagnóstico. Porque às vezes a gente ouve relatos que o bipolar é tratado com antidepressivos. E isso dá muito ruim. Porque ele trata a depressão, aí a fase maníaca, ela vem despontando. Claro. Porque eu estou tratando. Antes tinha um equilíbrio, né? Agora eu anulei um todo. Isso, daí, ele está bem, ele está curado da depressão. Então, quando a gente falar com a doutora, com a psiquiatra, cabe essa pergunta, porque daí ela tem o estudo da química da coisa, Perfeito. né, do cérebro. Perfeito. Então, vai esclarecer bastante. Então, um bom diagnóstico é base para tudo. Ainda mais um transtorno como esse, que é difícil, que confunde com a depressão. Que essa fase maníaca não é muito vista, não dá para você ver assim facilmente uma descompensação. Mas aí eu poderia falar de uma pessoa maníaca, por exemplo, assim, tá tudo errado na vida da pessoa. Se a pessoa foi demitida, bateu o carro, tá cheio de dívida, aluguel atrasado, tá quase sendo despejada. E ela tá super feliz, tá rindo, contando. Pode ser um sinal de bipolaridade, porque parece como se ela não estivesse ligada com a realidade. Porque você concorda que se você estiver com alguns probleminhas, você vai ficar um pouco abalado, né? Mas a pessoa está muito feliz, independente, como se aquilo não atingisse ela. Isso pode ser um sintoma de bipolaridade ou a pessoa é muito resiliente? Não, parabéns. Não, mas a pessoa... olha, você está falando de felicidade, de alegria. Não é por aí. É coisa de produzir, coisa de vamos fazer, animada. Vamos fazer isso? Vamos. Vamos projetar, vamos fazer um novo podcast aqui, né? Muitas ideias, né? Entendi. É diferente. Entendi. Né? Tá. Você vai recebendo pancadas, notícias ruins, fui demitido. Você vai, poxa, eu tenho que lidar com isso. Mas eu já estou falando ali, eu estou vendo aqui, isso não vai me abalar, depois eu choro isso. É outro tipo de manejo. Entendi. Diria que é uma pessoa que já fez terapia, talvez. Maravilha. Viu a importância da saúde mental? É importante nós conversarmos aqui claramente. Viu o quanto é importante nós entendermos que o diagnóstico não é fácil, que leva um tempo, que a pessoa que está passando por essa condição, ela também precisa de um tempo, né? E às vezes o que a gente vê é cobrança. Aqui na CAB, nós começamos pequeno e nós precisamos de um tempo também para hoje ter essa entrega, né? Sim. Então nós fomos resilientes, nós fomos identificando, nós fomos trabalhando em prol de dar esse atendimento, né? Mas existe, doutora, alguns hábitos, né, que podem ajudar na questão da bipolaridade? Aí é um transtorno que tem cuidado para o resto da vida, né? A gente vai medicar, não há cura, não
observei nada na literatura que falasse sobre cura. Sobre cura. Existe controle, como a diabetes. Agora, se essa rede de apoio desse policial, desse familiar, for uma rede de apoio instruída, porque até a gente fala sobre isso, ninguém sabe sobre isso. Vamos falar, infartou. Como é que é isso? O que é um infarto? Opa, você vai conhecer do assunto. Até então a gente não sabe. Então, uma rede de apoio bem instruída, as consultas regulares, o uso, a adesão ao uso da medicação. O paciente tem que tomar aquilo todo dia. Ele entender como funciona na terapia. Então, ele já vai dando sinais. Mãe, eu acho que eu não estou bem. Aí vai vir uma crise. A mãe já instruída, opa, já vai manejar aquilo melhor. Perfeito. Então, a gente tem que cercar e clareza. Quanto mais clareza para essa família, melhor vai ser o tratamento. Agora, uma coisa que eu gostaria que você explicasse pra gente, Fernanda. Quais os sintomas que a pessoa pode sentir em si? Porque o diagnóstico é demorado, é necessário ter uma crise, mas assim, algum alerta que eu possa falar, opa, peraí, eu estou precisando de terapia, porque isso aqui não está fugindo do meu controle. Eu acho que a gente chega nesse ponto quando tem um pouquinho de autoconhecimento. Mínimo. Entendi. Né? Daí ela vai começar a se observar. Então, Que as reações estão sendo diferentes do que normalmente são. justamente. Geralmente leva a uma pessoa que fica marginalizada socialmente. Como é que eu vou aturar você mudando de humor? Entendeu? Vai lá falar com o seu companheiro da viatura. Ah, não quero ir com ele, ele muda de humor. Tem dia que ele tá bem, tem dia que ele não tá. Não tá bem. Só reclama. Aí vai. Então, essa dificuldade das relações sociais, acho que é o primeiro ponto. Ele já fica de lado. E o isolamento para o bipolar é muito ruim. É muito ruim. Cabe muito mal. E aí vem um bolo de neve, vai só se juntando as coisas. Pelo que eu vi, e assim, até hoje eu não tive um bipolar para eu atender. Não consegui diagnosticar isso. Mas o que a gente estuda é o transtorno onde mais acontecem os suicídios na fase da depressão. Então, quando ele vai fundo, como a colega falou, vai fundo mesmo. Entendi. Nós falamos aqui, né, Fran, sobre uma rede de apoio. Mas nós falamos muito da rede de apoio no seio familiar. E como é que essa rede de apoio ela poderia ser trabalhada no contexto do local onde essa pessoa exerce as suas atividades? No colégio, na faculdade? Como é que a sociedade poderia lidar? Como é que os policiais poderiam lidar? Os comandantes teriam identificar como um colega ajuda o outro que deu um bom dia hoje, aí já não me deu uma boa tarde. Como é, e a gente entendeu aqui na resposta da senhora, que o isolamento é muito prejudicial. Como uma pessoa que não está no contexto da família poderia estar ajudando? É um trabalho que teria que ser feito coletivo, algumas campanhas. Olha, Bernardes, eu acho bem complexo isso, porque é algo que, para o papel que o policial desempenha, eu acho que é um transtorno incapacitante. De repente, ir para o administrativo para nos ajudar dessa forma. E aí se consegue vincular mais, porque a sessão é a mesma, né? Tem uma rotina ali A gente diária, pode né? estabelecer rotina para o bipolar excelente. Acordou, atividade, toma um café, vai para trabalhar, vai dormir. Isso é ótimo. Ai, que maravilha. Então, a atividade física é um grande aliado, né? Sempre para tudo, Ótimo. né? E rotina, ter a rotina estabelecida, o sono preservado, o remédio feito todo dia na mesma hora, a rede de apoio ali, ele consegue, acho que, desempenhar o trabalho administrativo. Acho que sim, acho que daria certo. É um manejo, né? É. Mas o operacional na rua, você sabe melhor que a gente, Sim. que é bem complexo.
né? E aí eu trouxe essa pergunta, Fran, justamente para isso, para induzir e provocar a nossa doutora para nos dar uma resposta, né? Porque ela até hoje não conseguiu diagnosticar, né, um bipolar. Não né? passou por mim Né? ainda. E para o colega que está lá, como é que ele vai fazer? Né? Que não tem conhecimento, não tem a técnica, né? Não sabe lidar. E aí, talvez né? observando esse jeito mais antissocial. Algo acontece ali, não sei o que é. Aí a gente desmistificando a coisa da saúde mental, como a gente está fazendo aqui agora, já ajuda. Ajuda, né? Mas se a gente está conversando aqui, aí a gente consegue ver que há mesmo, se a gente for olhar assim, sempre teve alguém que a gente fala, que alguém fala assim, não liga, fulano é assim mesmo. Tá cada dia acordou com a pá virada, fulano é assim mesmo, um dia tá bom, outro dia não tá, é o jeito dela, não sei o quê. Então, de repente, essas pessoas que eram apontadas com, fulano é assim mesmo, não liga, um dia tá bem, outro dia tá mal, hoje acordou com a pá virada, não sei o quê. Coitadas, talvez eram pessoas bipolares, que a gente achava que era, sei lá, sem educação, geniosa. Então, assim, o bipolar acaba saindo por vários outros papéis, né? Assim, a gente não pode confundir com a oscilação de humor normal, né? Então, é algo que prejudica em algum momento, né? Algumas empresas não conseguem manter esse funcionário, porque ele falta. Ele falta. Na fase depressiva dele, ele não levanta da cama. Prostrado, né? Prostrado, né? Só que, quando ele está na fase maníaca, ele é um excelente profissional. Ele tem ideias maravilhosas, ele vai fazer. Mas ele tem que estar na fase maníaca. Que loucura. E para você ver, né? A CAB começa um projeto, né? Pioneiro, diga-se de passagem, né? Que nós abraçamos essa causa e vamos dar o devido cuidado, dar a devida atenção. Hoje fala muito, né, em saúde mental. Mas lá atrás ninguém falava. E a gente teve essa percepção, né? Teve essa lucidez, entender que muitos colegas precisavam de cuidado, precisava de ser ouvido, precisava de ser acolhido, né? E não simplesmente taxado, né? Como chato, como problemático, né? E a gente, né, consegue dessa forma fazer com que hoje, né, a CAB Saúde Mental acolha e traga os seus associados, né, numa condição que antes não se falava, era taxado. Hoje aqui a gente atende todos os policiais, né, que nos procuram e aqueles que não nos procuram também. Nós procuramos eles. Nós já fizemos visita, né, doutora? Na casa de policiais que estavam em condições lá. Então, se ele não vem aqui, nós vamos até ele. O que a gente pede para os nossos sócios é que identifique, que consiga, né, subtrair daqui, né, dessa conversa nossa aqui, bem tranquila, né, algum aproveito para identificar e poder ajudar o colega do lado. Nós estamos aqui sempre para ajudar. Isso. Fernanda, você teria algo que você gostaria, que você acha importante, que a gente ainda não perguntou aqui, que você gostaria de ressaltar a respeito da bipolaridade? É porque agora, dia 30 de março, é o Dia Mundial da Bipolaridade. Então, a CAB Saúde Mental traz esse tema, né? Porque é um tema muito importante e porque está aqui, assim, né? Há um Dia Mundial, ou seja, para a gente ver como esse transtorno é um transtorno que atinge uma grande parte da população mundial, né? Sim, então que bom, né? Temos um dia aí para falar sobre isso, né? Isso. E, assim, dentro da saúde mental, a gente vai falar de tudo, né, Bernardo? Sempre. Tudo. E é uma condição, né? Um transtorno, algo que precisa de tratamento. Então, desmistificar a saúde mental e acolher a pessoa que precisa de apoio neste momento, acho que é o grande recado que a gente quer deixar aqui, né? Deixar essa pessoa acolhida no seu sofrimento, na sua dor. Essa família também sofre, né? De forma alguma, a gente vai diminuir, achar que o seu problema é menor do que o outro. Todos são grandiosos porque são seus, né?
E a gente, dentro da terapia, vai acolher, vai avaliar. Se não der conta, a gente encaminha, a gente busca ajuda, busca auxílio. Quem é o especialista, né? Sem um retorno, o paciente não pode ficar. Então, alguns casos a gente faz encaminhamento mesmo, né, Bernardes? Assim, não deu na nossa alçada aqui. É uma coisa bem complexa. Quem que a gente pode pedir um apoio, um auxílio? Então, esse comprometimento ético, que eu fico, né, muito empolgada com essa parte de ter essa liberdade de fazer essa psicologia, porque eu tenho muito orgulho, né? E que você faz muito bem, né? Diga-se de passagem. Ah, imagina. É, sim. Obrigada. Né? E sempre pensando nisso, pensando no apoio dos nossos policiais, nós também não podemos deixar de apoiar os nossos profissionais. Com certeza. E por isso nós contratamos uma profissional, uma psiquiatra, que está ali para poder completar, para poder caminhar junto aonde a psicologia chega e fala, ó, vou até aqui, que é o que a doutora falou. E ela fala, preciso de um apoio. E a gente tem a nossa psiquiatra hoje na saúde mental, justamente para dar o melhor atendimento, para sempre concluir e nunca deixar a pessoa sozinha, né? Então nós vamos estar sempre caminhando junto. Se não pudermos fazer aqui, como a doutora disse, nós vamos onde tiver que for para apoiar esse policial. Maravilha, Bernardes. Parabéns. É isso. Parabéns. Tamo Muito junto. bom. Estamos finalizando, né, o nosso primeiro CAB Saúde Mental e deixar aqui o convite para você, policial, que ainda não veio na CAB, para você que não conheceu a nova sede no SIG, venha nos fazer uma visita, venha tomar um café com a gente. Nós estamos aqui de portas abertas para recebê-los. Nosso grupo técnico são os melhores, estão preparados para te receber. Venha você também. E aí eu também quero dizer uma coisa que eu acho muito legal, Bernardes, que os associados saibam que eles têm esse canal para informação. Se vocês tiverem dúvidas, assuntos, temas, vocês podem sugerir para a gente, que a gente traz os especialistas aqui, a gente debate e sana todas as dúvidas, que eu acho isso também é muito importante, né? Trazemos Perfeito. informação. A CAB, a gente sempre, né, começa pequeno. Sabe qual foi um projeto que a gente fez aqui e que ele fluiu? Nosso Setembro Amarelo. Como é que nós começamos? Né? Bora, a gente mesmo faz aqui, vamos chamar. Se tiver 5 pessoas, nós vamos fazer. Se tiver 10, nós vamos fazer. E hoje nós já temos o segundo, né? Estamos indo para o terceiro e já virou uma referência. E por isso que a gente sempre, todo mês, vamos estar trazendo um tema relevante para a gente debater, para a gente conversar. E esse é o canal que a gente disponibiliza para todos os sócios. Teve pergunta, como você bem disse? Vem aqui na CAB, conversa com a gente. Isso. A gente tem condições de responder. E o que não tiver, nós vamos atrás, mas não fica sem resposta. Não. Só uma última coisa, Claro. assim, que acho que todos têm que saber, né? Quem está assistindo e quem vai perguntar. A psicologia trabalha com sigilo, né? Isso é muito importante. Perfeito. Então, isso a gente resguarda o policial e o familiar aqui relembrando, né? O sigilo ético é algo que rege a profissão. Perfeito. E aí, É um com local isso, seguro, né? Justamente. A gente precisa muito transparecer essa informação e de que assim, a gente segue essa forma de trabalho e que é um comprometimento mesmo do profissional de psicologia. Então, sigilo. Segurança. Justamente. Perfeito. Né? Isso é importantíssimo, Fernanda. Demais. Eu fico preocupada com essa parte, né? Porque a gente sabe Às que vezes as pessoas não pedem ajuda temendo, né? Ah, mas aí todos vão saber, não. Não tem vão isso, não. saber. Não vão saber, não se preocupe. Justamente. Maravilha. Muito bom, muito, muito importante ressaltar isso. É isso, né? Estamos caminhando para o final do primeiro episódio, que vão ter vários aí para frente, né? Mas a gente deixa o recado. Você procure. Como a doutora Fernanda falou, o sigilo aqui é total. Você procurando aqui a CAB, você está procurando saúde. E é o que nós estamos aqui dispostos a proporcionar da melhor forma possível. Maravilha. Muito obrigada.
Obrigado eu.